E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Mais um vídeo, mais uma semana. Esse vídeo talvez fique longo, né? O que tem nessa caixa? O que tem nessa caixa aqui? Muitos livros de futebol. Eu começo esse vídeo perguntando para vocês, para que time você torce? Qual foi o melhor jogo do seu time que você lembra? Você acompanhou a seleção brasileira na infância, na adolescência? Né? O que você acha do futebol moderno? Esse jogo que hoje é de alto impacto, de grande eficiência, onde os jogadores parecem robôs, né? A gente tem a sensação de não estar assistindo um jogo de futebol, mas um game do FIFA Fever, né? Onde ninguém erra, né? Mas no Brasil ainda, que é um país mais esculhambado, a gente ainda tem esses problemas, esses adoráveis problemas do futebol, que é o erro, né? O erro humano que altera uma partida e por isso mesmo ele faz nascer uma polêmica e o futebol vai ficando mais interessante, mais legal por causa desses erros. Erros que eu gostaria de achar, de acreditar que são acidentais. Embora tem gente pesquisando aí o que aquele presidente do Botafogo, o John Textor, falou, e ele bate, chancela, acredita que houve mutreta nos títulos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aí, como é que a gente fica? Né? Temos que investigar. Mas, polêmicas à parte, hoje eu tenho uma caixa pesadíssima aqui, ó. Não consigo nem carregar, ó. É das torradinhas Marilan Leve Magic Toast. Você conhece aquela torradinha bem levinha. Ela não tem aquela borda, né? É bem levinho, bem gostosinho, né? E essa caixa está forrada de livros. Eu estou lendo um livro que não estava na caixa, que é esse aqui, ó. Nelson Rodrigues, o Profeta Tricolor. 100 anos de Fluminense. Estou na página 33. E está me surpreendendo esse livro do Nelson. Porque já no início tem uma introdução muito bonita do Armando Nogueira, contando da sua amizade com o jornalista carioca, né? E depois um texto curto, antes dos textos do Nelson Rodrigues Filho, onde ele conta uma história para lá de sensacional, que foi um acontecimento que marcou a infância dele e aproximou ele do pai dele, Nelson, né? Que foi quando uma professora da rua dele, ou melhor, um professor de piano começou a frequentar a casa de uma mulher que era casada com um militar. O militar saía para trabalhar e a mulher tinha aulas de piano em casa, o que suscitava uns olhares e uns muxichos das comadres da rua. Tudo bem. Puxa, que coisa, né? Ela só tem aula de piano quando o marido não está em casa. Aquela coisa dos anos 40, sei lá quando foi isso. E aí, dessas aulas de piano nasce um romance de verdade entre a aluna e o professor, a aluna casada e o professor de piano também casado, parece que tinha 2 filhos. Eles começam a ser vistos em feiras, na igreja, em pontos do bairro. Um grande escândalo surge por causa desse namoro proibido e os moradores da rua fazem um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado para o delegado tomar uma satisfação, para fazer alguma coisa, aquela pouca vergonha tinha que acabar. E quando chegaram com a lista para o Nelson assinar, o Nelson falou, não vou assinar. Pô, mas você é o único cara da rua que vai falar não? Eu não vou assinar, eu acredito no amor, é ridículo isso que vocês estão fazendo, não vou assinar. E o pequeno Nelson Rodrigues Filho olha para o pai dele como o único cara que falou não e discordou de toda a turba. Ele olha aquilo, né? E o que faz a admiração do pequeno Nelson explodir? O fato dos 2 amantes terem feito um pacto de morte,
se suicidado no melhor estilo Romeu e Julieta, e no velório, aquela hipocrisia dos acusadores chorando no caixão, acho que com peso na consciência da coisa horrível que fizeram, né? E o pequeno Nelson disse que naquele dia ele viu o tamanho gigante, o grande homem que era o pai dele, né? Já gostei do livro, estou na página 33. Recomendo para vocês o livro O Profeta Tricolor 100 anos de Fluminense. Logo no início, aquela frase é sensacional, que ele fala assim: não importa se o Fluminense jogou mal, o Fluminense sempre vai ser o maior de todos. E o Fluminense não joga mal mesmo quando ele é goleado. O que importa é que o Fluminense, quando ele perde as partidas, ele ganha. Aí eu pensei assim, puxa, mas isso é se divorciar, isso é escapar dos fatos. E aí eu lembrei de um jornalista musical que nos anos 80 mandava os fatos às favas e escrevia a história do jeito que ele queria que ela fosse, né? Marcou época, virou uma lenda no jornalismo, ganhou detratores, mas isso seria um vídeo para um outro momento, né? O Nelson Rodrigues ele se sustenta aqui pelo grande estilo literário dele, pela capacidade de inventar personagens, etc, etc. Né? Um gênio do nosso jornalismo esportivo. Outro grande nome foi o João Saldanha. Olha aqui nessa capa desse livro preto e branco. Parece um livro antigo, mas não é. As 100 melhores crônicas comentadas de João Saldanha. Editora livrosdefutebol.com.br. Que ano que é isso, hein? 2017. João Saldanha foi apelidado pelo Nelson Rodrigues de João Sem Medo. O Saldanha, que havia sido técnico do melhor Botafogo da história, que foi o Botafogo dos anos 60, que ganhava do Santos em algumas partidas, o Santos de Pelé chegava a perder do Botafogo de Garrincha em algumas ocasiões. O Saldanha vai para a seleção, em 69 faz a convocação para o que seria os atletas que disputariam a Copa do Mundo no México, e o Costa e Silva, se não me engano, presidente, acho que de 69, presidente da República, pede o Dario na seleção. Foram lá falar para o Saldanha dá aquela patada e diz assim: você quer escalar a seleção? Então deixa eu escalar o ministério. Né? Pô, pode escalar a seleção, pode trazer o Dario para a seleção. Eu escalo os ministros então. Imagina o cara falar isso em pleno regime militar. Por causa dessa resposta, o Saldanha é demitido da seleção, chamam o Zagallo para o lugar dele, o Zagallo deixa e abaixa a cabeça e traz o Dario para o elenco. O Dario não jogou nenhuma partida, nem tinha como, né? No meio daquelas feras todas. E o Brasil brilha na Copa do Mundo do México. Na minha opinião, foi a melhor Copa do Mundo da história, com os gols mais bonitos, né? E o Nelson Rodrigues, quando ele vê tudo isso, ele batiza João Saldanha é o João Sem Medo. E realmente era mesmo. O Saldanha era um cara que saía no braço por qualquer coisinha, mas sempre fazia valer a sua opinião, né? Lembro do Saldanha já muito doente, como comentarista esportivo da Rede Manchete, né? Ele acompanha aquela Copa do Mundo, acho que na Itália, se não me engano, 1990. E pouco depois da Copa ele morre, né? Saldanha, um grande nome da nossa história, tem um livro impecável, que é um livro de alta literatura, um livro de memórias, chamado Os Subterrâneos do Futebol. Vão atrás desse livro que vocês não vão se arrepender. Tem um livro um pouco mais recente, com as crônicas dele, dos jornais cariocas e revista Placar, etc, etc. Aqui um livro de resgate histórico, sul-americano de 1919. Roberto Sander, quando o Brasil descobriu o futebol.
editora Maquinária. Olha só, fotos antigas, muito antigas, do futebol na primeira década. Fala sobre esse sul-americano de 1919. Fala sobre os primeiros atletas a praticar o futebol no Brasil. Vocês lembram que o futebol chega no Brasil pelo Charles Miller, o inglês, uma bola debaixo do braço, e explica para os brasileiros como se jogava. Hoje a gente tem a Praça Charles Miller, lá no Pacaembu, que batiza então o introdutor do futebol no Brasil. Esse é um livro de memórias da editora Maquinária. Aqui nós temos o grande Roberto Avalone, As Incríveis Histórias do Futebol, um livro de 96 páginas, da editora Tipo, nem sei se essa editora existe ainda, é de 2001, onde o Avalone fala dos grandes goleiros, dos árbitros, dos zagueiros, das partidas bonitas e polêmicas que ele já presenciou. O Avalone é o autor da inacreditável frase, ele era âncora do Mesa Redonda, que aliás nunca foi redonda. Ele é autor da inacreditável frase que diz mais ou menos o seguinte: no primeiro bloco, Palmeiras; no segundo bloco, Palestra; no terceiro bloco, Verdão; no quarto bloco, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. No pique. É inacreditável, né? É o que o Neto faz hoje no programa dele, né? Claro que sem o brilho do grande Avalone. Memórias esportivas. Agora nós temos 1, 2, 3 livros sobre o Corinthians, como Vai Corinthians que nós vamos atrás, um livro de formato quadrado, onde o Dante Greco, o Antônio Marcos Abraão Júnior, o André Luiz Pereira da Silva e o Celso Unzelt, esses 4 corintianos aqui, todos jornalistas, vão até o Japão no ano em que o Corinthians conquista o Mundial de Tóquio, vira campeão do mundo, e eles lá reúnem um monte de fotos e imagens e lembranças das aventuras em terras nipônicas, né? Livro de memória esportiva escrito por torcedores. Eu conheci o Celso Unzelt quando eu trabalhei lá na Folha, e uma das características é que ele não gostava de ser atendido pelos arquivistas. Ele falava assim, me pega a pasta de fulano. Aí eu pegava, ia já mais ou menos selecionar o que ele queria, né? Não, deixa que eu vejo, né? E depois ele memorizava onde estava a pasta. Na segunda vez que ele precisava, ele não requisitava o serviço dos arquivistas, já ia direto na pasta. Tudo bem, ele é um historiador do futebol, vamos dizer assim, né? Ele, vamos deixar assim, mais ou menos, ele seria uma espécie do que o Tinhorão faz para a música, porque ele tem uma biblioteca muito legal sobre os clubes do futebol brasileiro, né? Não me engano, tinha um canal no YouTube que eu acho que está desativado. O outro é esse curioso livro, Corinthians versus os Outros, do publicitário Washington Oliveto. Gostei dessa capa aqui dele caracterizado como uma figurinha antiga, ó, e o fundo preto. É o que o título diz, os melhores times do Corinthians contra os outros. Tem aqui um pôster bem bacana. Ó. Esse pôster ele reúne jogadores de todas as épocas montando o time ideal do Corinthians. Você vê aqui o Rivelino e o Sócrates. Eles nunca jogaram juntos porque são de décadas diferentes. O goleiro Gilmar, etc, etc. Montaram aqui o time ideal do Corinthians, né? Qual seria esse time ideal do Corinthians? Vamos ver quem está aqui. Parece que tem até mais de 11 jogadores. Zé Maria, Gilmar, Dino Sani, Roberto Balangeiro, Gamarra, Vladimir e Rincon. Agachados, Casagrande, Marcelinho Carioca, Sócrates, Rivelino, Ronaldo, Carlito Teves e Neto. Os caras estão loucos, né? O Ronaldo e o Carlito Teves tiveram uma passagem relâmpago no Corinthians, né? Não são corintianos, eles jogaram o Corinthians, né? Pelo menos a minha opinião. E o Casagrande aqui. E
20 Jogos Eternos do Corinthians. Aí sim, um livro do Celso Musetti, só dele, explicando e falando dos 20 maiores jogos do Timão, né? Na opinião dele. Livros de memórias esportivas. Será que hoje vai cair alguma coisa? Não fiz a introdução, né? A gente comenta depois no final. E mais uma biografia do Zico. Simplesmente Zico, Priscila Ulbricht. Não é o melhor livro do Galinho, mas é mais uma biografia, essa dando um enfoque, até porque eu acho que foi escrito por uma mulher, um enfoque na família, nas agruras lá de Eugene, de Tóquio e tal, como foi difícil para o Zico morar lá fora do país, né? A convivência dele com as crianças. O Zico foi, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do Flamengo e o rei do Maracanã. Simplesmente Zico. Ainda no território do futebol carioca, Flusão é tetra. Olha só. João Marcelo Garcês. Um livro de 128 páginas, da editora Maquinária, de 2012. Falando dos 4 títulos do Fluminense. Fala do Romerito, fala do título brasileiro, e assim por diante, né? História do Flusão. Aqui, Santos, Dicionário Santista, José Roberto Toreiro, da Ediouro. É um livro pretensioso, porque tenta fazer um dicionário, mas eu não entendi por que ele não coloca o nome dos atletas. Ele coloca assim, Libertadores. Santos na Libertadores. Aí, ponte aérea. Que raios de verbete é esse? Ponte aérea. É um verbete do dicionário. 1º de abril. E assim por diante. O Toreiro optou por não fazer algo previsível, que seria o quê? Um desfile de nomes e de datas. Fez um livro meio atípico, mas vale a pena porque é um livro que fala sobre futebol, né? Aqui no caso do Peixe da Vila Belmiro. Aqui os 10 mais do Cruzeiro, do Cláudio Arregui, acho que o nome dele é esse, né? Cláudio Arregui, será que é isso? Ou Arregui? Eu não sei. Estou com a camisa do Cruzeiro, mas não é a camisa que eu gostaria. Eu gostaria de ter aquela camisa retrô de 1976. Por que 76? Foi um campeonato que quando eu era criança, eu tinha 11 anos, eu acompanhei com atenção, eu lia placar diariamente, assistia lá o Léo Batista mostrar os gols da semana, acompanhava tudo sobre futebol, e foi o ano em que o Cruzeiro foi vice-campeão. Ele só foi derrotado pelo Internacional do Rubens Minelli, né? Ao ser vice-campeão brasileiro, ele vai para a Libertadores. Inexplicavelmente o Inter vai mal na Libertadores. O Cruzeiro conquista a Libertadores de 76 e se cacifa para disputar o Mundial Interclubes contra o Bayern de Munique. E aí fizeram uma grande sacanagem, que um dos jogos foi marcado debaixo da neve. Foi uma manobra dos alemães, né? Pela primeira vez os jogadores jogaram uma temperatura abaixo de zero, nevando. O jogo não deveria ter acontecido. Estava nevando, literalmente. O Bayern ganha de 1-0 e esse 1-0 fez com que os alemães fossem campeão do mundo. Mas tudo bem, beleza. A partir daí, então, esses heróis aqui do Cruzeiro viraram jogadores do meu futebol de botão. E quais são eles? Os 10 mais do Cruzeiro, segundo esse jornalista, é o Higinho, o Tostão, o Dirceu Lopes, o Piazza, o Raul, o Natal, o Nelinho, o Joãozinho, o Sorin e o Alex. Um livro sobre as façanhas da raposa. Aqui 2 livros sobre tretas do futebol. Gente, vocês viram, ouviram, estão sabendo das acusações do presidente do Botafogo, John Textor, sobre possíveis mutretas no Campeonato Brasileiro do ano passado?
ele jura de pé junto que a conquista do Palmeiras não foi limpa. Claro que isso vai levantar uma poeira danada. O momento político que o Brasil vive hoje, com CPIs, investigações, etc., está sendo propício para ficarem investigando coisas. E eu não duvido que acabe essas acusações de corrupção, etc., que acabem chegando no futebol. Né? Com certeza, a CBF deve estar envolvida em alguma coisa meio escusa aí, meio mal contada, até porque hoje a gente tem esses aplicativos, esses joguinhos virtuais que estão movimentando milhões. Então, acertar o resultado de uma partida, acertar o número de escanteios, acertar se um jogador vai ser expulso ou não, pode dar muito dinheiro para alguém. Aí, a gente pode acertar por fora com algum jogador também, para que ele seja expulso, por exemplo. Né? Pelo menos isso na cabeça do presidente do Botafogo. Aqui nós temos o livro Ladrões de Bola, 25 anos de corrupção no futebol. Da prisão de dirigentes na Suíça à eleição do novo presidente. Como o castelo da FIFA desmoronou. Rodrigo Matos, editora Panda Books. Lembrando que o Ricardo Teixeira e José Maria Marim foram presos fora do Brasil. Não sei nem se, acho que se bobear, continua até preso até hoje. Não tenho certeza. Quem será que levaram esses dois? Eu acho que eles estão presos nos Estados Unidos. Precisaria investigar. Usaram a CBF para ganhar dinheiro, para roubar e foram desmascarados. Esse livro da Panda Books, ele é de... qual é o ano disso? 2016. Histórias da corrupção do futebol brasileiro. Esse outro já é uma coisa mais literária, mas mesmo assim interessante. O Jogador Secreto. Com o subtítulo Ele precisou esconder sua identidade para revelar o que acontece de verdade nos bastidores do futebol. Panda Books também. É como se fosse uma parte 2 desse outro livro. O detalhe é que o livro não é assinado. Esse livro é contado na primeira pessoa por esse jogador secreto não revelado que conta casos de corrupção. Né? Ele é o jogador secreto, um infiltrado. Né? E durante um ano todo aí, não sei que ano que ele fez isso, ele acaba contando os podres, principalmente do futebol internacional. A gente tem aqui essa autoria anônima de 2015. É até meio charmoso saber que você está lendo um livro de um anônimo, de alguém não identificado. Né? A Panda Books acertou aqui nessa. Ainda nesse lance de polêmicas, Jogada Ilegal completa essa trinca de livros sobre mutretas. Os negócios do futebol, os grandes casos de corrupção, uma viagem aos bastidores da FIFA. Luiz Aguilar, editora Grifos. Vamos ver o ano disso. 2013. Aqui com alguns facsímiles, tabelas, mais tabelas, documentos da FIFA, fala também um pouco da UEFA, do Real Madrid e de roubalheira no futebol europeu. Né? O que você lerá aqui pode ser lido como se fosse um conto de fadas, ou vindo de onde vem, de fados. Também fala do futebol português. Né? Fala do Blatter. A contracapa é do Juca Kfouri aqui, ele assina esse texto na contracapa. E eu estou vendo aqui uma coisa que eu não vi, Governo de Portugal. O governo de Portugal bancou esse livro falando de coisas escusas e mal contadas no futebol europeu. Aqui, Vasco da Gama, gigante desde 1898, Fábio Ramos.
uma capa aqui brincando com o escudo e a camisa do time carioca, né? É um livro de 168 páginas, editora Giostre, nunca tinha ouvido falar, 2017. Uma citação aqui do Arthur da Távola, que deve ser vascaíno, e o livro é dividido por décadas de 70, 80, 90, contando as aventuras do grande Vasco da Gama, o Vasco da Gama que foi campeão brasileiro de 74 em cima do Cruzeiro no Maracanã, né? Depois foi o time do Romário e do Edmundo. Aqui ainda falando do futebol carioca, como esta estrela veio parar no meu peito? Os 70 anos da fusão do Botafogo. Rafael Cazé, editora Maquinária. E aqui os 3 escudos do Botafogo. Que fusão é essa que eu não sei? Ele fala como ele se tornou botafoguense, texto do Arthur da Pieve, fotografias. Acho que fala um pouco da pré-história do Botafogo, em algum momento que o Botafogo ganha esse nome, essas cores e esse escudo, né? Sempre é legal. Olha só essa foto bem antiga aqui, esse pessoal perfilado aqui. Historiografia futebolista. Tem até umas fotos de sedes aqui. Ainda falando da estrela solitária, temos O Velho e a Bola, a trajetória de Newton Santos nas crônicas de Jacinto de Tormes, Maneco Miller. Aqui, a enciclopédia do futebol Newton Santos, reza a lenda que foi o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, era o titular absoluto da seleção brasileira e do grande Botafogo de 62. Aqui temos crônicas de um cara chamado Jacinto de Tormes, que deve ser um cronista, um jornalista esportivo da Crônica Gaúcha. Pelo menos é o que eu penso. Teria que checar se é isso mesmo. O menino Pelé estava infernal. E aqui, o organizador desse livro, o Maneco Miller, vai comentando as crônicas sobre o Newton Santos. Curioso essa ponte entre 2 momentos aqui do jornalismo esportivo. Aqui a gente tem o livro do Luiz Fernando Veríssimo, o grande Luiz Fernando Veríssimo, na minha opinião, o melhor escritor brasileiro da década de 80, onde ele fala Internacional, autobiografia de uma paixão. O Veríssimo é colorado, o livro saiu pela Ediouro, é um livro fininho, de 140 páginas, no ano de 2004. É a história do Internacional e as memórias do Veríssimo, de tudo que ele viu, ouviu e acompanhou do time gaúcho, certo? Esse vídeo pode ficar grande, mas faremos uma parte 2 se for necessário. Ainda falando do Internacional, Histórias da Bola, Paulo Roberto Falcão, depoimentos a Newton Souza. Newton Souza, que deve ser um jornalista gaúcho, entrevista o Falcão, que conta as memórias da bola. Vocês lembram? Vocês se recordam do fatídico jogo Itália 3, Brasil 2, Copa do Mundo de 82, chamado de A Tragédia do Sarriá? Falcão era titular daquele time e uma imagem que congelou na minha mente, eu lembro com muita nitidez, que é quando o juiz apita o final da partida, o Falcão sai correndo em disparada para o vestiário chorando. Ele está acabado em lágrimas, né? Chorando muito a derrota, porque ele sabe que o Brasil não ia ser campeão e ele provavelmente também não ia disputar outra Copa do Mundo, né? Grande Falcão, e com 17 anos já brilhava no Internacional de Porto Alegre. Ainda falando de futebol gaúcho, temos essa capa sensacional e esse livro chamado Heróis de 77, Daniel Rubin.
esse cara voando, porque literalmente esse jogador está voando. É o André Catimba, centroavante do Grêmio. É aquele cara que veio do Vitória, o artilheiro do Grêmio. O André Catimba teve um ano mágico em 77, foi artilheiro do time, foi o maior artilheiro do futebol brasileiro do ano. Matador Fluminense, não, matador do Grêmio, não sei porque estou com o Fluminense na cabeça. O Grêmio vira campeão gaúcho num belíssimo campeonato de 1977, time que tinha o Éder na ponta esquerda, o Tarciso na ponta direita e o André centroavante. Ele faz o gol, um gol importante, ele vai comemorar, ele pula tão alto e ele cai de barriga. Quando ele cai no chão, ele se contunde, ele se machuca. Coisas do futebol, né? Aqui, até a pé nós iremos, uma citação do hino do Grêmio. Histórias do Grenal, do Campeonato Gaúcho, de toda aquela arrancada do time gaúcho de 1977, tá bom? Isso aqui parece ser bem legal, hein? Eu não li. Aí nós temos também Afonsinho e Edmundo. Gente, esse livro eu não li até hoje. Esse livro foi comprado numa Bienal, eu acho que há mais de 10 anos atrás. Sempre que eu paguei isso aqui, R$ 1 ou R$ 2, num balaio. Eu lembro quando eu pesquei esse livro, que não é tão raro. Acho que eu paguei R$ 1 ou R$ 2. E é o que o título mostra, né? A rebeldia no futebol brasileiro, usando o Afonsinho e o Edmundo como mote, né? O Afonsinho, se não me engano, era um jogador do Santos que lutou pela sindicalização da categoria, fez com que os jogadores tivessem um pouco de visibilidade profissional, vamos dizer assim, né? Organizou até greves. E o Edmundo foi o animal, aquele jogador polêmico, explosivo, né? Que nós vimos no Palmeiras e no Vasco, que botou muitos técnicos em saia justas, porque falava o que não devia e explodia dentro e fora de campo, né? Memórias e histórias dos dois atacantes, tá bom? Aqui nós temos. Ah, não, ainda continuando a falar do Edmundo, temos uma biografia dele aqui, ó. Edmundo, Instinto Animal, Sérgio Xavier. A história do mais ousado craque do futebol brasileiro. Gente, se você não é tão velho, ou melhor, se você tinha lá seus 15, 20, um pouco, uns 30 anos de idade, sei lá, na Copa de 98, você pôde entender o que aconteceu. Na final contra a França, horas antes da partida, o Brasil fica surpreso porque é divulgado que quem ia jogar era o Edmundo. Mas como assim? Cadê o Ronaldo? Ronaldo não vai jogar? Então anunciam o Edmundo como titular. Vem o boato, a história que o Ronaldo passou mal, que estava contundido, e todo mundo até meio ansioso, porque a gente queria ver o Edmundo jogar. Afinal, contra a França, ele iria para cima dos franceses como um esfomeado vai para cima de um prato de comida. Mas aí os interesses da Nike, né, obrigou o Ronaldo a jogar mesmo doente, né? E nós vimos o que aconteceu, né? O Brasil perde para a França, uma história muito mal contada, tão estranha que o Edmundo não gosta de revelar até hoje. Ele escapa como um sabonete, ele que nunca foge do pau, ele não gosta de falar desse assunto da final de 98. Até porque para ele deve ter sido uma grande frustração, né, não ter participado da final, né? Aqui, Craques do Microfone, um livro sobre jornalismo esportivo, editora Maquinária, Marcos Sperli Garcia. Vamos ver o ano disso. 2015. O que será que fala isso? Nossa capa do Mauro Betting, falando sobre a crônica esportiva, rádios no Amazonas, em Rondônia, no Acre. Olha que legal isso, né? A rádio nos Estados Unidos, no Uruguai,
É isso mesmo, a história do jornalismo esportivo dos radialistas e das rádios. Interessante isso aqui, hein? Outro livro do mesmo tema, Que Lance. Celestino Valenzuela abre o jogo e revela histórias surpreendentes. Eduardo Strebe e Rafaela Medici. Biografia desse jornalista aqui que sinceramente eu não conheço, né? Será que é isso, hein? Ah, sim, ele é gaúcho. Ele é gaúcho porque eu vi na contracapa uma citação aqui do grande Rui Carlos Osterman, né? Então, são histórias que esse Valenzuela viu, ouviu ou escreveu, né? Muito legal esses livros de historiografia esportiva, que eles trazem de volta um Brasil que não existe mais e faz com que a gente lembre de coisas que nós vimos, mas que na época a gente era muito jovem, a gente não entendia direito, né? A gente era criança, só queria saber de ver os gols e de torcer para o nosso time. Gente, esses bastidores esportivos, que são tão presentes hoje na nossa vida, naquela época a gente não dava bola ou nem sabia muito bem o que acontecia. Né? Ainda falando do João Saldanha, não, tem nada a ver com João Saldanha. Trocando os pés pelas mãos, o futebol e a vida nas crônicas de Tostão, Gilson Yoshioka. O Tostão, depois que ele encerra sua carreira de jogador de futebol, ele vira escritor. O Tostão tem vários livros publicados de crônicas esportivas e análises esportivas, onde ele fala sobre o futebol de uma maneira etérea e filosófica. E, claro, também sobre a história do futebol brasileiro. Editora Maquinária, está em todas, 128 páginas. Aqui esse jovem autor japonês aqui, nipônico. Quem seria ele, hein? Gilson Yoshioka nasceu em 1974, formado pela Faculdade Casper Liber. Ok. Aqui umas entrevistas. Legal. Vamos ver o que acontece aqui. Gostei da foto do Tostão aqui com esse agasalho da seleção de 1970. Aqui, metáforas em campo. O futebol brasileiro e suas representações no jornalismo popular. Adilson Oliveira, editora Giostre. Aqui já indo para o ramo da semântica, da linguística. Será que é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Livro publicado em 2014. O Grupo Folha de Amanhã e o Jornal Agora São Paulo. E daí? Futebol e sua representação do contexto político e sociocultural brasileiro. Jornalismo esportivo e as estruturas de relevância da notícia. Ah tá, é um livro de sociologia que mistura um pouco de história esportiva. Temos aqui Grito de Gol, As Vozes da Emoção na TV. Bob Faria, editora Leitura. Nossa, estou resgatando uns livros que nem eu sabia que eu tinha. 2011, editora Grito de Gol. Interessante. Quais são essas vozes, hein? Vamos ver quais são essas vozes de emoção da televisão? É o Galvão Bueno, Kleber Machado, J. Júnior, Milton Leite, Rogério Correia, Silvio Luiz, Luiz Roberto. Tá. Um recorte bem recente, né? Porque essa turma não está nem de longe entre os maiores gritos de gol da televisão brasileira, né? Cadê o José Geraldo de Almeida, né? Cadê os locutores da TV Cultura, né? Cadê o Alexandre Santos? Cadê o Fernando Solera? Ou seja, recorte recente aqui, mas tá bom, tá valendo. Futebol, bola no pé é gol. Antônio Cop Navarro e Roberto de Almeida. Forte Editora. Que é isso, hein? O título não diz muito. Futebol, bola no pé é gol. Tá bom, que é isso? Que é isso? Instituto Forte Educação é autor. É 2009.
Ah, tá. É um livro sobre esquemas táticos. Olha que coisa louca. É um livro sobre como montar equipes, como fazer retrancas e ataques com mais eficácia. Tem até estatísticas aqui. Isso aqui é um livro para treinadores de futebol, vamos dizer assim. Não caiu nada hoje, hein? Aqui nós temos um livro que eu vi em todo lugar. Eu vi um livro em todo lugar, só vou comprar. 7.000 horas de futebol. Luiz Mendes. Editora Freitas Bastos. Lançado no ano de 1998. Tá, quem é esse Luiz Mendes? Luiz Mendes, jornalista e radialista com mais de 50 anos de profissão. Ok. Tá bom. É o que a gente já imaginava. Crônicas e memórias do futebol brasileiro. Nada contra, é bem legal. Aqui, Ivan Soter, quando a bola era redonda. Temos aqui umas caricaturas na capa. Editora Folha Seca. Não temos o ano? 2008. Esse livro é dedicado para um monte de gente. Ah, tá. É um livro que fala sobre o Flávio Costa, sobre o futebol brasileiro dos anos 60, mais esquemas táticos, memórias do futebol brasileiro, tá bom? Legal. Vai ter a parte 2. O Império do Contra-Ataque, Jorge Visanter e Van Ingo. Editora Sulina. Uma capa aqui estranha, ó. Vários recortes aqui montando a capa. Zico ou Edu? O erro do velho Antunes. A lesão de Pelé em 66 era falsa. Os invariáveis Renato e Garrincha. Os dinossauros Ademir da Guia e Braulio. A injustiça de Barcelona. Pelé, o pastor de almas, Copa de 82. Um livro que levanta algumas polêmicas, né? Umas polêmicas esportivas aqui. 102 páginas, 1989. Essa editora Sulina é uma editora gaúcha. Frases famosas, ó. Agnus Lei, trocadilho aqui, ó. A França curvou-se frente ao Zico construído. Não sei se chama brincadeira de mau gosto. Lembramos que o Zico perdeu um pênalti contra a França na Copa de 86, que eliminou o Brasil, né? Aqui, pisando na bola, causos e gafes do futebol. João Bosco Vaz. Eu adoro esses livros de curiosidades esportivas. Daquelas coisas tão absurdas que parecem mentira, né? O chamado causos. Olha aqui a bola murcha e dando uma risadinha. Editora Sulina, editora gaúcha que eu acabei de mostrar. 1986. Interessante, hein? Ele fala da Copa de 62, do preparador físico Gilberto Tim, de colegas da rádio, alguns repórteres e histórias do futebol gaúcho, tá bom? Dali o Joca não perde, sem divertidas histórias e causos do futebol. Vitor Kingman, olha só. Editora Nova Terra. É o que o outro livro também falava. Coisas pitorescas e folclóricas do futebol. A gente tem aqui a editora Nova Terra, num livro de 2014. Algumas charges também aqui, que legal, ó. Tá? Histórias absurdas, coisas engraçadas, curiosidades. As que eu mais gosto, tem dois causos que eu gosto, mas esses não são de livro, são da revista Placar. Um é do goleiro Neneca, do Guarani, que estava brilhando em 78, no ano que o Guarani foi campeão, fechando o gol, né? Em todas as partidas, atuações históricas. E aí termina o jogo, ele está bebendo água, né? Tá lá no bebedouro, meio que curvado, bebendo água. E aí ele sai, né?
Ele tá bebendo água? Não. Não, deixa eu ver. Tem um jogador do Guarani bebendo água, né? E aí um outro se aproxima. Não, o Neneca tá bebendo a água, aí ele sai um jogador do Guarani e fala assim: Ei, Neneca, onde tem água? Onde tem água? Assim, ali no auge. Porque quando o Neneca tava bebendo água, alguém deu um tapinha nas costas e falou: Tá no auge, hein, Neneca? Tá no auge. E aí o Neneca achou que o bebedouro chamava auge. Eu falei: A água tá lá no auge. E a outra, que essa deve ser mentira, com certeza, que na Copa de 58, lá na Suécia, o Garrincha fala pro Newton Santos: Pô, eu queria comer ovo, pô. Não tô gostando da comida aqui. Não tem ovo, não tem. Eu falei, você quer comer ovo? Ô, Newton, como é que eu falo pro garçom? Como é que é ovo em inglês? Ah, ovo em inglês é egg. É egg? É. Ah, então se você quer ovo, fala pro garçom. Pede o egg lá pra ele. Aí ele chama o garçom. O garçom fala assim: Garçom, tem egg? Aí o garçom vira as costas e volta com uma bandeja com 10 ovos fritos. Tem egg, né? Causos no futebol brasileiro. Aqui, um livro de capa simples. Na saudade todo mundo é craque. Tito Beckham. Seria isso, hein? Uma contracapa manuscrita. Bastante foto de times perfilados, times antigos. Ó. 1955, 1956. Que é o time do Riachuelo. São futebol. Equipes do futebol nordestino, eu acho que é isso aqui. Não li também. Isso foi lançado pela editora. Uma editora independente. Não há o nome da editora, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Foi impresso na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas não diz o ano e também o nome da editora. Esse Tito Beckham deve ter compilado histórias, fez uma pesquisa própria sobre as origens do futebol gaúcho, nordestino, etc. Aqui, 20 contistas em campo, seleção de Flávio Moreira da Costa. O Flávio Moreira da Costa tem uma carreira de compilador de livros. Ele organiza coletâneas. Já faz isso há quase 50 anos. Ele já tem coletâneas de histórias de mistério, contos da literatura brasileira, histórias policiais e aqui histórias esportivas, onde ele traz para campo os 22 contistas. Quem são eles? Vou falar o nome de alguns, tá? Plínio Marcos, João Baldo Ribeiro, Raquel de Queiroz, Rubem Fonseca, Moacir Sclier, temos o Marcos Rey, Edilberto Coutinho, Hilda Hist e por aí vai. Esses grandes nomes da nossa literatura falando e escrevendo crônicas onde o tema é o esporte bretão. Aqui nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 6 livros de uma coleção chamado 11 Maiores, é da editora Contexto. E esses livros foram publicados no ano de 2009. São livros onde os autores convidados pela editora escolhem os 11 melhores em alguma categoria, como por exemplo, os 11 melhores técnicos do futebol brasileiro, de acordo com o Maurício Noriega, certo? Então, a editora Contexto chama o Maurício Noriega e fala assim: Ô Noriega, quais são os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro? E aí ele escreve um livro dando a versão dele. Vamos ver quem é que ele escolheu como os 11 maiores técnicos, né? Vamos ver se não tem nenhum absurdo aqui. Oswaldo Brandão, Bela Gutmann, Vicente Feola, Lula, será que é o Lula da Portuguesa? Não tenho certeza. Zagallo, Rubens Minelli, Enio Andrade, Tele Santana, Luxemburgo, Felipão e Muricy.
Provavelmente faltou alguém. Faltou o João Saldanha nessa lista, né? Mas tudo bem, beleza. Eu acho que o Muricy, embora ele tenha sido campeão com São Paulo, é mais para ter um nome mais recente aqui nessa lista. Os 11 maiores goleiros do futebol brasileiro. Luiz Augusto Simão, famoso jornalista. É a mesma coisa. Fotografias. Havia a foto do Zete aqui. Vamos ver quem são os 11 maiores goleiros de acordo com o Simão. Barbosa, Castilho, Gilmar, Raul, Leão, Zete, Tafarel, Rogério Ceni, Marcos, Dida e Júlio César. Tirando o Júlio César e o Marcos, goleiro do Palmeiras, e até o Rogério Ceni, os outros estão ok, né? Esses goleiros mais modernos, eles entram porque eles foram campeões, né? Campeão do mundo, várias vezes campeão brasileiro. Mas eu não acho que eles foram os melhores goleiros do futebol brasileiro, né? Tem muita gente boa que não está aqui nessa lista, né? Tudo bem, não vamos polemizar. Os 11 maiores laterais do futebol brasileiro, Paulo Guilherme escolhe quem são eles. Vamos ver os 11 maiores. Nilton Santos, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Nelinho, Vladimir, Júnior, Leandro, Branco, Leonardo, Cafu e Roberto Carlos. Isso aqui, tudo bem. Eu trocaria o Branco pelo Marinho Chagas, mas lembrando, o Branco é o grosso que foi campeão do mundo e o Marinho Chagas é o craque que não foi campeão do mundo. Então, infelizmente, na história do futebol, entre esses critérios, né? O cara é campeão, ele é lembrado. O cara foi um baita craque e não foi campeão, não é lembrado. Não é à toa que você nunca vê o nome do grande Ademir da Guia ligado com a seleção brasileira. Sempre que falam do Divino, ele é correlacionado com o Palmeiras, sendo que ele foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Tudo bem, vamos deixar para lá. Sidney Garamboni escolhe os 11 maiores volantes. Quem será que são os 11 maiores volantes, de acordo com o Sidney Garamboni? Danilo Alvim, Zito, do Santos, né? Dino Sani, Dudu, do Palmeiras, Dudu, da Academia, certo? Piazza, Andrade, do Flamengo, Clodoaldo, Toninho Cerezo, Dunga e Falcão. Tá vendo? O Dunga, ele entrou porque ele foi campeão, né? Campeão de 94. Mas o Dunga não tinha técnica para estar no meio dessa turma aqui, né? Será que não seria o caso de colocar o Paulo César Carpegiani, por exemplo? Sei lá. Marcelo Barreto escolhe os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro. Vamos ver a lista do sujeito. Olha que legal essa foto aqui, do Zizinho. Era legal, né? Esse uniforme da seleção antigamente, né? Eu gosto dessa parte aqui perto da barriga, desse elástico. Fica legal. Aqui uma foto do Leonardo com o Raí, ó. Vamos ver quem são esses 11. Os 11 camisas 10. Zizinho, Pelé, Ademir da Guia, Rivelino, Dirceu Lopes. Poxa, finalmente lembraram do príncipe, hein? Zico, Raí, uma piada, né? Neto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Dessa lista eu tiraria o Raí e o Neto, né? Para mim não entraria. Mas só assim, mas quem entraria no lugar? O Pita do Santos foi mais jogador do que eles, embora não tenha ido para a seleção, né? O Zenon. O Zenon jogou muito mais que o Raí, né? Que mais? Se a gente considerar o Roberto Dinamite como um camisa 10, embora ele fosse um centroavante, ele jogava com a 10 no Vasco. O nome do livro não é Os Camisas 10? Pois então. E o último aqui, os 11 maiores centroavantes do futebol brasileiro. Milton Leite. O famoso Milton Leite. Vamos ver quem que ele escolhe aqui. Preparados para ouvir os 11 maiores centroavantes? Vamos lá. Leônidas,
Ademir de Menezes, do Vasco, né? Vavá, Mazola, Coutinho, centroavante do Santos, Tostão, Reinaldo, do Atlético Mineiro, Roberto Dinamite, Careca, Romário e Ronaldo Fenômeno. Ok, interessante. Aqui, sabe o que é o legal que esqueci de falar dessa série de livros? Todos esses nomes, eles são entrevistados por um outro do futebol, um outro grande nome do futebol brasileiro. Então, por exemplo, o Mazola, ele é entrevistado pelo Mário Travalini, o ex-técnico do Corinthians. O Vavá é entrevistado pelo Zagallo. O Dinamite é entrevistado pelo Zico. O Reinaldo é entrevistado pelo Toninho Cerezo e assim por diante. Interessante isso aqui, hein? As listas sempre nascem para serem polêmicas, mas é legal esse resgate de tantos nomes esquecidos no passado, né? O futebol brasileiro ele foi muito rico, mesmo nos anos em que o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, e eu diria até que principalmente nos anos em que o Brasil não ganhou a Copa, como em 74 na Alemanha, em 78 na Argentina, 82 na Itália, na Espanha, melhor dizendo. De 74 a 82, os grandes craques que surgiram no futebol brasileiro estavam nessas Copas que o Brasil perdeu, né? Tudo bem, vamos continuar. O vídeo está longo, é a parte 2 do vídeo agora, ok? Vamos lá. As melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Milton Leite. Outro livro do Milton Leite, falando sobre o Screte Canarinho. Olha só. Quais são as maiores seleções brasileiras, de acordo com Milton Leite? São as que foram campeões, com certeza, né? A de 58, a de 62, a de 70, a de 82, foi uma seleção injustiçada, né? A de 94, foi campeã do mundo, e a de 2002. Ah, interessante, eu gostei disso aqui, hein? Ele fala das seleções campeãs do mundo e coloca a de 82 no meio. Legal, né? Bem sacado essa jogada do Milton Leite aqui. Teríamos que ler tudo isso para ver o que ele fala. Aqui, ainda assim, falando da seleção de 82, Sarriá 82. O que faltou ao futebol arte? Gustavo Roman e Renato Zanata. Editora Maquinária, prefácio do Mauro Betting, 2012. Eu falo o que faltou para a seleção de 2012. Faltou primeiro o Tele colocar ponta. O Brasil não tinha um ponta direito. Ele colocou Paulo Isidoro, arriscou o Dirceuzinho depois, né? O Brasil nunca teve um ponta. Segundo, faltou humildade para jogar na retranca, porque a Itália estava num dia iluminado, Paulo Rossi estava matador e o Tele não sabia jogar defensivamente. Esse time era tão bom de bola. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Falcão, Luizinho, Júnior, Sócrates, Cerezo, Serginho, Zico e Éder, jogava, como dizem, jogava como música, né? Bailarinos do futebol brasileiro, que quando precisou jogar na defesa, o Tele não conseguiu. Sabe o que faltou? Faltou um goleiro como o Leão para fazer a cera e ganhar alguns minutos, esfriar o jogo. Mas o Tele nunca gostou disso. Nunca gostou nem do Leão e nunca gostou do antijogo. Faltou um volante tipo Chicão, tipo Batista, que sentasse a bota na turma. Mas o Tele preferia um estilista como Falcão. Nada contra, o Rei de Roma estava numa fase incrível. Mas tinha jogo que pedia um jogador mais pesado, né? Então, foi um misto de más escolhas dos atletas, de quem, né? Uma escolha na escalação do time e uma escolha numa tática furada, que partia da premissa de só atacar, sempre atacar, nunca defender. E pagou, né? Pagou por isso. Eu lembro que em 82, após a eliminação do Brasil,
no primeiro domingo pós-eliminação, eu não lembro se o Brasil foi eliminado em que dia da semana, mas lembro de estar numa matinê da Sunshine, uma discoteca aqui perto da minha casa, e que o disc jockey, o Agostinho, dono da discoteca, colocou o tape, colocou o vídeo mesmo do jogo Itália e Alemanha, acho que foi a final da Copa. A discoteca inteira torcendo para a Alemanha, estávamos todo mundo com a Itália engasgada, né? Mas aí a estrela do Paulo Rossi foi maior e frustrou todo mundo que estava torcendo contra, né? Uma memória que ficou cristalizada aqui na minha cabeça. Sei que tá longo, sei que tá comprido, era o que tinha na caixa, vamos continuar. Almanaque da Seleção, Augusto Simões. Histórias, estatísticas e curiosidades do Brasil na Copa do Mundo de 1930 a 2006. Os velhos livros de estatísticas e de números do Screte Canarinho. Tá? Não há muito o que dizer. Editora Leitura, 2010. É o que o nome diz, é um almanaque. Aqui uma curiosidade, as 100 mais malucas seleções do futebol. Ou melhor, as 100 seleções mais malucas do futebol. Jogadores com nomes de bicho, plantas, comidas, roqueiros, meios de transportes, personagens dos cinemas e outras abobrinhas. Livro que foi uma ideia do Joan Tigre Payne e com adaptação brasileira do Paulo Unzelt, que traduziu o livro. Panda Books. Só pela capa dá para ver que é um livro mais recente, né? Aqui nós temos um livro lançado no ano de 2016, tá bom? Uns desenhos, alguns gráficos sobre esse assunto meio esquisito aqui. Ele vai listando, ó, por exemplo, séries de TV. Vamos ver que raios é isso? Séries de TV. Bino, Agostinho, Cris, Pedro e Rick. Lula, Juba, Ribamar, Walter, Vavá e Walt. Ah, tá. Ele vai fazendo brincadeiras com o nome das pessoas que poderiam ser personagens da TV, no outro momento poderiam ser escritores, arquitetos, etc, etc. Livros da Panda Books. Aqui uma coisa legal. Camisas do futebol carioca. Auriel de Almeida. Maquinária Editora. Futebol carioca. Eu adoro a camisa do São Cristóvão, aquela branca, tem aquelas cordinhas. Branca com escudo preto. Nossa, a coisa mais linda. Aliás, os times que jogavam camisa branca sempre se destacavam, né? Você lembra do Santos, todos de branco? Sem nenhum detalhe de outra cor. Camisa branca, sem nada, só com o escudo do Santos e o número preto. Muito legal. Lembro das minhas agruras de criança, quando eu ainda não tinha uma TV a cores, assistindo jogos como, por exemplo, Palmeiras Internacional. Palmeiras de verde, calção branco e a meia verde. O Internacional de vermelho, calção branco e meia vermelha. Mas não dava para diferenciar o time. Você conhecia um ou outro jogador e sabia para que lado o seu time ou o outro time estava jogando. Mas em determinado momento, quando a câmera focava, você não sabia que time que estava com a bola, né? Olha aqui as camisas. As camisas, as histórias e os anos em que os clubes usaram tal gola, tal patrocínio, coisas do tipo, tá bom? Interessante. Um livro que fale sobre camisas e camisas do futebol carioca. Já terminando, já para os últimos livros da caixa, nós temos um livro que abre um livro de formato retangular, vamos dizer assim, né? Marcelo Melo, Tributo a Gilmar. Gilmar aqui é o grande goleiro do Santos e do Corinthians, né? Gilmar dos Santos Neves. É considerado o maior goleiro da história do futebol brasileiro, né? E aqui
Nesse livro, amigos, familiares, jornalistas e personalidades falam sobre o Gilmar, né? Gente que conheceu e viu o goleiro da seleção brasileira comenta sobre ele, né? Textos curtos. Aqui o grande Fiore Gilhote, que eu computo como o maior jornalista esportivo do rádio brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? Aí o Fiore vai falando do Gilmar, o Cláudio Karsug também, e assim por diante, tá bom? Quem é que deu os depoimentos? Vamos ver? Nossa, é uma lista enorme, hein? Galvão Bueno, Pelé, Lolita Rodrigues, José Trajano, Bellini, J. Ávila, Oberdan Catani, outro grande goleiro, Gilmar Rinaldi, aquele goleiro do São Paulo, Parreira, Emerson Leão, Juca Kfouri, Félix, o goleiro da seleção de 70, Amaury Júnior, Flávio Prado e muitos outros. Gostei desse formato, hein? Bonito esse livro. Já terminando, o que tem na caixa, nós temos o P. Caiu. Falei, nossos vídeos sempre cai alguma coisa. Adeus, aflitos. Aqui, uma história do Náutico, Clube Náutico Capibaribe, o time pernambucano, né? Mesinha pequena para muito livro, uma hora ia cair. Histórias e estatísticas do time pernambucano, fotos raras e toda aquela mística e história do futebol nordestino, né? Pernambucano. Pernambuco sempre foi palco de grandes batalhas futebolísticas, porque o Náutico aqui nos anos 50, 60 era um timaço. Na década de 70, quem impera é o Santa Cruz, que revela o Fumanchu, o Nunes, o Givanildo, né? Nos anos 80 começa o sonho e a mística do Leão, né? Do Leão que eu estou dizendo, do Esporte Clube Recife, né? E esses três sempre dominaram o futebol pernambucano, nunca dando margem para um quarto clube surgir. Será que vai cair de novo? Gente, para terminar, duas revistas de futebol aqui, ou melhor, uma não é não, hein? Guia Lendas do Esporte Mundial, Futebol, e Guia Lendas do Esporte Mundial, Basquete. Não sei por que estava junto aqui. Editora Online. É uma revista colorida, com fotos recentes, muitas tiradas da internet, perfil de futebolistas. E aqui a mesma coisa com os sextobolistas. Gente, eu sei, o vídeo tem mais de 1 hora de duração, ele foi dividido, era o que tinha na caixa, muita coisa. A minha biblioteca, o que tem nessas caixas todas no meu quarto, são em grande maioria livros de futebol, livros de ufologia e livros de música, história da música e biografia de músicos. Claro que também tem livros de literatura, muita coisa de literatura infantil, quadrinhos e outras coisas. Mas mais ou menos o grosso da coleção, como a biblioteca se desenha, são mais ou menos esses assuntos que eu falei. Claro, talvez eu não consiga ler tudo isso, mas ao folhear as páginas e ver aqueles nomes, as memórias da minha infância e adolescência vão eclodir, eu vou mexer com alguns neurônios adormecidos, vou lembrar de reportagens antigas, etc, etc, né? Qual grande jogo de futebol você assistiu na sua vida? Já foi no estádio? Qual jogo você assistiu pela televisão que te fez chorar, te fez ficar inconformado? Já ganhou uma rifa, uma aposta, né? Lembro de estar no ensino fundamental, em 1979, e organizarem lá uma rifa, um bolão, melhor dizendo, um bolão num jogo da Copa América, Brasil e Argentina. Aí você fala, pô, Brasil e Argentina? 1-0, 0-0. Aí não podia repetir os placares. Aí como eu demorei, estava meio na dúvida, só tinha R$1, que era justamente o valor da rifa. Queria comprar um doce, mas, puxa vida, também não queria ficar fora da rifa. Aí eu fui lá, tá bom, põe aí, Argentina 1-0.
Não, não, não pode, já escolheram. Pô, Brasil 1-0, não pode. Assim, não tinha opções. Só sobrou o 2-2, porque assim, todos os números baixos, o score, né, o placar baixo, já tinha sido escolhido. Assim, pô, 2-2, jogo de 4 gols, tá bom. Dei R$ 1. No dia seguinte, ou melhor dizendo, na noite daquele dia, Brasil e Argentina empatavam lá na Argentina, em Buenos Aires, por 2-2. E eu amealhei lá uns 12, R$ 15 dos meus amiguinhos, que foram transformados em Fantaúva e Bauru, que eu não comi sozinho, porque tinha muita gente serrando. Serrando é uma gíria antiga para gente pedindo um pedaço do seu lanche, né? Finalizando, quero dizer que colecionei placar desde muito cedo, acompanhei o Globo Esporte do Léo Batista, os gols do Fantástico, joguei futebol de botão, criei, junto com meu amigo Paulo Villanova, um time de futebol aqui na rua, chamado Real Brasil, onde depois eu fui reserva do próprio time que eu havia criado. Fomos campeões de um torneio aqui no bairro, aqui, organizado pelos padres da Igreja do Bonfim. Quando eu começo a ficar um pouco mais velho, vou trabalhar, entro na faculdade, confesso que não vou mais aos estádios, paro de ler a placar começa a enveredar para outros esportes, porque aquela ducha de água fria que aconteceu com a derrota da seleção de 86, nem é de 82, é de 86, que é quando o Zico perde o pênalti com a França e tal, contra a França, fez com que o Juca Kfouri e os editores começassem a falar de vôlei, de automobilismo, de outros esportes, e a revista Placar deixa de ser uma revista onde o foco era futebol. Estava com a cabeça pensando em outras coisas, deixo o futebol de lado, e agora eu me reencontro agora com esse monte de coisa para ler. As revistas Placar que eu estou comprando aos poucos também, estou tentando achar as edições mais legais, as históricas, né? E é isso. Sei que estou falando muito, sei que esse vídeo já está enorme, não demandava um vídeo tão longo assim, mas eram coisas que eu queria falar e comentar com vocês, tá bom? Se possível, deixem o like e a gente se vê em breve, tá bom? Fiquem com Deus.